Olá, e continuando a aula passada, em que ficamos aí nas ligações simples, duplas ou ligações triplas. Então, quando se tem ligação simples, essa expressão a gente vai olhar as ligações entre os carbonos. Então, o carbono em todos eles, como a gente viu, está fazendo 4 ligações, porém, entre os carbonos tem uma ligação simples, só tem um tracinho. Então, por isso que a gente classifica como ligação simples. Na segunda imagem, temos duas ligações entre os carbonos. Verifique que todos eles continuam com as 4 ligações. Porém, entre os carbonos tem duas ligações. Então, é o que a gente chama de ligação dupla. E a ligação tripla vão ter 3 ligações entre os carbonos, mesmo ele continuando com as 4 ligações, né? Fazendo mais ligações com hidrogênio. Então, a partir daí, esses compostos recebem classificações de acordo com o tipo de ligação. Então, os compostos orgânicos, eles predominantemente são formados por carbono e hidrogênio. A gente viu que pode estar ligado a nitrogênio, pode estar ligado a oxigênio e, uma vez ou outra, pode vir ligado ao flúor, ao fósforo e ao cloro. Porém, quando a gente chama de hidrocarboneto, é porque é formado apenas de carbono com hidrogênio, né? E todos os hidrocarbonetos são apolares, ou seja, eles não conseguem se misturar com a água, que é um composto polar. Então, vamos lá. Dentre os hidrocarbonetos, existem classificações, que a gente pode ver aqui, ó, em vermelho, ó, alcanos, alcenos, alcadienos e alcinos. Antes só existia a classificação alcano, alceno e alcino. Veja que são as 3 primeiras letras, as 3 primeiras vogais. An, e, i. Certo? Para a gente não esquecer. E aí, os alcadienos significa dizer que vai ter 2 ligações duplas naquele composto, certo? Em relação aos prefixos, em sala a gente pode ver que tem composto que tem nome assim, tipo metano, butano, heptano. E o que é que significa isso? Então, hoje a gente vai ver por que que recebe esses nomes. Então, geralmente, quando se tem apenas um carbono, se a gente verificar para a tabela, esse N significa número de carbonos. Então, se a gente tem um carbono, o prefixo começa com met. Se tem 2, et. Se tem 3, prop. Se tem 4, but. A partir do 5, a gente lembra do jogo de futebol, que a gente também já comentou. Então, se por um acaso um hidrocarboneto ele tem 5 carbonos, eu já sei que começa com pent. Se tem 6 carbonos, já sei que começa com ex. E a gente vai ver como é que fica o infixo e o sufixo, de acordo com a classificação. Se ele for alcano, alceno, alcadieno ou alcino. Então, primeiro aqui temos os alcanos. São ligações de carbono que contêm ligações simples. Então, se a gente verificar aqui do lado, tem um composto que o nome é metano e ele só tem ligações simples, que é o CH4. Então, as fórmulas geral dele geralmente tem CnH2n. A gente não vai se prender a isso. Mas se a gente for verificar, olha, CN, N é a quantidade que vai ter de carbono. Então, só tem um carbono. Então, aqui seria C ou C1. H2N. Se N eu sei que é o número de carbono, 2 vezes 1, né? Então, olha, em relação a metano. Por que tem esse nome metano? Se a gente for para a tabelinha, se tiver um carbono, começa com met. Como é que eu sei que depois de um met é um an? Porque só tem ligação simples. Então, ligação simples, an. Só um tracinho. Se for dupla, é. Se for tripla, i. Então, é de acordo com o alfabeto, certo? Então, metan, porque só tem ligação simples. E o sufixo vai ser O, que todos os hidrocarbonetos, eles vão ter o sufixo terminado em O. Vamos ver um exemplo agora do hexano. Olha, é um composto que ele vai ter
6 carbonos. Então, já digo que é X. Como é que eu vou saber que é an? Porque só tem ligação simples. E como só tem carbono e hidrogênio, termina com O. Por isso que o nome é hexano. Vamos ver exemplos de alcenos. Já sei que é AE, dupla, são 2. Então, hidrocarbonetos de cadeias abertas que vão ter dupla ligação, certo? Então, se a gente for verificar e olhar aqui esse composto do lado, eteno. Por que que o nome é eteno? Se tiver 2 carbonos, olha, pela tabela, começa com et. E esse en é porque tem dupla. Se tem dupla, é a segunda letra da vogal. Então, é tem. E a terminação O, o sufixo, por quê? Porque todo hidrocarboneto termina com O. Então, aqui a gente tem um eteno. Se tivesse 6, seria hexeno. Tivesse 6 carbonos e a dupla ligação. Agora tem os alcadienos. Os alcadienos raramente caem no Enem. Acho que caiu no máximo uma vez, que eu me recorde. Mas é importante a gente saber os alcadienos. Então, os alcadianos, eles vão ter 2 duplas ligações, e não exclusivamente uma, como os alcenos. Então, se a gente olhar aí, eu tenho propadieno. E esse nome veio da onde? Propadieno. Vou lá para a minha tabelinha, eu vejo que quando tem 3 carbonos, começa com prop. Então, já boto prop. Se tem 2 duplas, eu já sei que o infixo é dien. Esse D e di vem de 2. E o en é porque é dupla ligação, são 2 duplas ligações. E o O porque ele é exclusivamente hidrocarboneto. Então, fica propadieno. Então, essas nomenclaturas caem muito no Enem. Então, se a gente conseguir decorar a tabelinha, met, et, prop, but, que são os 4 primeiros, que são os mais difíceis e os mais comuns de cair. A partir do 5 a gente tem como lembrar, porque a gente lembra do futebol, certo? E aí embaixo aqui tem outro composto, que é o 2-metil-buta-1,2-dieno. Professora, a senhora vai me deixar louca. Essa parte que tem esses compostos bem ramificados, a gente vai estudar com mais detalhe essa nomenclatura, certo? Mas aí vamos lá, na cadeia principal, que é essa cadeia aí do meio, ela tem, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Essa do meio, essa tirinha do meio, só tem 4 carbonos. Então, a cadeia principal, eu já sei que é but, certo? Então, provavelmente, se tem 2 duplas, seria butadieno. Porém, eu tô vendo que no segundo carbono tem ligado um CH3, que é um composto que só tem um carbono. Eu não posso chamar de metano, porque ele é uma ramificação. Então, toda ramificação, ou seja, se ele não estiver na cadeia principal, eu vou colocar, ao invés do O no final, eu vou colocar um IO. Então, aí é um radical metil no carbono 2. Mas isso aí a gente vai ver com detalhes. E esse 1,3 significa dizer que a dupla está uma no carbono 1 e a outra está no carbono 3. Então, essa parte de nomenclatura, com mais detalhes, com ramificações, a gente vai ver bastante durante o ano. E os alcinos, então, olha, A, E, I. Então, se eu fizer assim na minha mãozinha, A, E, I, eu fico com 3 dedinhos. Então, já sei que é tripla ligação, etino. Então, o etino, se eu for verificar, por que que é etino? Se a gente for voltar lá na tabela, a gente vai ver que et é quando tem 2 carbonos. Então, já estou vendo que é 2 carbonos, já boto o et. Por que eu boto o in? Porque, olha, A, E, I, tripla ligação. Então, eu já coloco o in. Como só tem exclusivamente carbono e hidrogênio, termina com O. Por isso que eu chamo etino. Se eu tivesse 5, eu ia dizer que era um pentino e assim sucessivamente. Vamos trabalhar bastante tarefinhas com essas nomenclaturas. Aqui tem uma questão. Ela me diz assim: qual das alternativas abaixo caracteriza um alceno? Oi. Eita, professor, eu vou me atrapalhar todinho. Alceno é a segunda vogal, A, E.
Se eu tô com 2 dedinhos, é porque vai ter dupla ligação. Então, a letra A eu já elimino, porque tem uma tripla ligação. A B só tem ligação simples, eu também já elimino. Se eu for para C, tem uma dupla. Opa, pode ser que seja C. Deixa eu olhar a D. A D não tem nenhuma dupla. E o E tem duas duplas, mas eu sei que quando tem duas duplas, ele não é um alceno, ele é um alcadieno. Di porque tem duas duplas. Então, a alternativa correta seria a letra C, é onde a gente vai encontrar um alceno. Parece uma questão boba, mas é uma questão que já caiu anteriormente no Enem. Então, esses hidrocarbonetos, eles recebem classificações. E uma delas em relação à sua cadeia. Muitos de vocês já devem ter escutado alguém falar, é uma cadeia aberta, é uma cadeia fechada, é um ciclo. E o que é que significa dizer? Então, sempre olhamos para aquela cadeia principal. Então, se a gente verificar nessa parte onde tem acíclico, ou seja, não tem ciclo, é uma cadeia aberta. Toda a cadeia principal, os carbonos estão todos bem lineares, um atrás do outro, e não está formando nenhum tipo de ciclo, a cadeia está totalmente aberta. Então, eu vou dizer que, em relação à cadeia, se me perguntar, isso é uma cadeia aberta ou fechada? É cíclica ou acíclica? Eu já sei que é aberta. Se eu for comparar com a segunda figura, eu estou vendo que onde eu vou seguir nos carbonos, olha, o carbono está formando o quê? Tem 5 carbonos ligados no outro, só com ligações simples. 5 é pente. Se só tem ligação simples, então pentano. Como é um ciclo, eu chamo de ciclopentano. Então, já estou vendo que formou um ciclo. Então, digo que é uma cadeia cíclica ou fechada, porque eu estou vendo que os carbonos estão fechando, né? Formando esse ciclo. Existe também outro apelido que é aromático. Então, o que é esse aromático? Vocês estão vendo que o aromático eles pode estar apresentado de 3 formas. Então, quando a gente vê esses hexágonozinhos, ou então pode ser pentágono, cada esquinazinha dessa, cada esquina dessa significa dizer que tem um carbono, ele está embutido, a gente não consegue ver. Então, às vezes cai muita pegadinha, o pessoal diz assim, quantos carbonos tem nessa estrutura química? Aí coloca só isso, a gente fica, meu Deus, eu não sei. Mas cada esquina dessa vai ter um carbono, certo? Então, aí, como é que eu sei que é um aromático e eu não vou dizer que ele é cíclico? Porque tem um segredo. Os compostos aromáticos, eles vão ter duplas alternadas. Se eu verificar aqui, aqui tem uma dupla, aqui não tem. Aqui tem uma dupla, aqui não tem. Então, quando se tem duplas alternadas formando um ciclo, eu já digo que aquilo é um anel aromático. E tem que ter 6 carbonos. Agora, se tivesse 6 carbonos formando um ciclo só com ligação simples, eu não ia dizer que era aromático, eu ia dizer que era um ciclo hexano, certo? Então, essa é a diferença. Eu só classifico aromático se tiver uma cadeia cíclica com 6 carbonos e tiver dupla alternada. A representação dela pode ser dessa forma, com duplas alternadas, como pode aparecer, olha, esse anel. Por isso que a gente chama de anel aromático. Quando aparecer esse anel, a gente já sabe que significa que entre os carbonos tem duplas alternadas, certo? Em relação à disposição dos átomos, eu posso dizer que aquela cadeia é aberta, essa de cima, mas ela, em relação aos átomos, ela é normal ou ela tem ramificação? E o que é isso? Olha, tá vendo que só tem hidrogênio ligado aos carbonos? Então, ela é uma cadeia que eu tô vendo que é aberta, os carbonos não estão formando um ciclo, e em compensação ela é normal. Por que ela é normal? Porque não tem nenhuma ramificação no carbono. Todos os ligantes são hidrogênios. Se eu verificar de baixo, na cadeia principal só tem carbono, mas não só tem hidrogênio ao redor dos carbonos, aparecem vários outros carbonos. Poderia aparecer um cloro, poderia aparecer um enxofre. Se aparecer algo diferente de hidrogênio
ligada ao carbono da cadeia principal, eu digo que aquela cadeia tem uma ramificação, é igual uma árvore. Eu tenho uma árvore e ali aquela árvore ainda não tem nenhuma flor, nenhuma folha, e de repente começa a aparecer uns ramos. Então eu digo que ela é uma cadeia ramificada, como se aqui fosse o tronco da árvore e aqui os ramos aparecendo. Já na cadeia normal, esses hidrogênios eles não contam como ramos, certo? Em relação ao tipo de ligação, tem outro apelido. Essa aqui é uma cadeia aberta. Eu estou vendo que é uma cadeia que a professora já disse que é normal, porque não tem ramificação. Aí lá aparece outro nome, saturada. O que significa dizer saturada ou insaturada? Porque saturada só tem ligações simples, ó. Saturada, ligações simples, tudo no S. Quando eu digo que ela é insaturada, vai aparecer ligações duplas ou triplas. Tá vendo, ó, que entre o carbono e o nitrogênio tem ligação dupla, então digo que é insaturada. Isso está diretamente relacionado a gorduras saturadas e insaturadas, né? Gorduras saturadas são aquelas gorduras que são ruins e que elas só têm ligações simples. A gordura insaturada, ela vai ter ligações duplas, certo? Em relação aos átomos, a gente vai ver o que é homogêneo e o que é heterogêneo. Então, essa de cima eu tô vendo que é uma cadeia normal, tô vendo que é uma cadeia aberta. Agora, ela tem uma diferençazinha. Apareceu um oxigênio ali, ó. No quarto carbono tem um oxigênio. Interessante. Já na de baixo, no meio, entre os carbonos da cadeia principal, apareceu um nitrogênio. Por que que na de cima é homogênea e na de baixo é heterogênea? Então, na cadeia principal só tem carbono. Então, eu classifico como homogêneo. Eu só classifico como heterogêneo se na cadeia principal, entre os carbonos, aparecer um átomo diferente do carbono. Então, se eu verificar aqui, ó, nessa cadeia principal aparece um nitrogênio, que é diferente do carbono. Então, eu digo que é heterogêneo. Já nesse daqui na cadeia principal, não tem elemento diferente do carbono. Então, eu digo que é homogêneo. E aqui essa última classificação: carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Então, são outras classificações que sempre vão cair, certo? Então, o carbono primário é aquele carbono que só vai ter um carbono ligado a ele. Então, se eu verificar esse primeiro carbono, diz carbono primário, vizinho a ele tem quantos carbonos? Só tem um. Então, ele é um carbono primário. Se eu verificar aqui onde tem o nome secundário, por que ele é secundário? Porque vizinho a ele tem dois carbonos, olha. Um para o lado direito e outro para o lado esquerdo. Então, secundário. Se eu for olhar para esse que diz terciário, terciário vem de 3. Então, vizinho a ele, ó, tem 1, 2, 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário. E esse último é um carbono quaternário, porque ligado a ele vai ter o quê? 4 carbonos. Então, essa classificação é de acordo com quantos carbonos vai ter ligado ao carbono de referência. Ó. Nesse daqui, ele é primário, por quê? Porque só tem um carbono ligado a ele. Se eu olhar para esse amigo dele já vai ser secundário, porque tem 2 ligados a ele. E esse outro amiguinho, secundário também, porque tem 2 ligados a ele. E esse outro amiguinho, primário, porque só tem um ligado a ele. Então, tem que prestar atenção quando for feita a pergunta. Eles vão botar uma setinha, ou vão circular, ou vão dizer assim: na estrutura a seguir, o carbono 4, ele é primário, secundário, terciário ou quaternário? Aí vamos supor que ele colocou essa figura. Eu vou procurar qual é o carbono 4. 1, 2, 3, 4. Então, esse 4, ele é o quê? Só tem um ligado a ele, então ele é primário. E aqui no finalzinho tem essa tarefinha aqui que já caiu no Enem. Ele não está totalmente ligado ao conteúdo, porque as questões bem relacionadas ao conteúdo eu coloquei na tarefa. Mas aí, nessa questão, o que é que ele fala?
que algumas vitaminas apresentam grande quantidade no organismo, certo? E aí tem a dependência da sua solubilidade. E foi que a gente viu que tudo que se dissolve em água é hidrossolúvel ou polar. E o que não se dissolve é apolar, ou então vai ser lipossolúvel, vai dissolver só em solvente orgânico e lipídio. Então, as vitaminas hidrossolúveis, né, que se dissolvem em água, elas devem ser incluídas na dieta diária. Então, todo dia a gente tem que ingerir alguma vitamina hidrossolúvel. Enquanto as lipossolúveis, que são as que dissolvem lipídios, dissolvem nos hidrocarbonetos, elas são armazenadas em quantidade suficiente para evitar doenças causadas pela sua carência. Então, como a gente tem muito tecido adiposo, então as lipossolúveis elas se armazenam mais facilmente. Então, a gente consegue passar alguns dias sem ingerir e não causar nenhuma carência. Mas as hidrossolúveis, assim que a gente ingere, com pouco tempo elas são metabolizadas. Por isso que a gente tem que incluir todo dia na nossa dieta. Então, a seguir são apresentadas algumas estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. Dentre as vitaminas apresentadas, aquela que necessita de maior suplementação diária. Na pergunta me diz, as hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária. Então, qual é a que é mais hidrossolúvel, que deve ser mantida na dieta diária? Então, a gente vai ficar, professora, eu não sei. Sabe sim. As lipossolúveis, elas possuem mais hidrocarboneto, mais carbono e hidrogênio. As que são hidrossolúveis, que vão se dissolver em água, que água é H2O, são as que vão ser hidrossolúveis. Então, se eu for verificar uma por uma, olha, nessa figura aqui, tem muito hidrocarboneto, mas tem uma hidroxila, um OH. Esse OH consegue misturar um pouquinho com a água, mas olha a quantidade de hidrocarboneto, então vai ser difícil. Provavelmente ela é mais lipossolúvel. Essa 2 do mesmo jeito, tem muito hidrocarboneto, só tem esses 2 oxigêniozinhos. Essa daqui só tem hidrocarboneto e um hidroxila. Essa daqui vai ter só hidrocarboneto, um hidroxila e um oxigênio.